eu quero meditar sobre o desafio de permanecer. Diga comigo, o desafio de permanecer. Permanecer é um grande desafio. Permanecer na fé. Permanecer com Jesus. Muito provavelmente, você já começou coisas que depois parou. Você já iniciou muitas coisas, alguns projetos em sua vida, que no meio da estrada você acabou desistindo. Você desistiu por causa das lutas, por causa das dificuldades. E a fé no Senhor Jesus, ela é muito desafiadora. A fé em Jesus Cristo, ela é desafiadora, Fernanda. Por quê? Porque a fé em Jesus Cristo, ela envolve um planejamento. A fé em Jesus Cristo envolve a gente fazer um planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico, pastor? É quando você vai na rua e você faz assim, você diz assim, ó, eu vou. Agora, se a loja tal estiver fechada, eu vou na outra. Ah, e se a loja outra também não tiver? Ah, já sei. Aí eu faço isso. Você saiu de casa, mas planejou a sua viagem. Você chegou numa loja, não deu certo. Aí você já sabia. Você já estava preparado para aquela situação. Você foi proativo. Não é isso? A fé em Jesus Cristo, ela requer um planejamento. A fé em Jesus Cristo, ela requer convicções, certezas. Nós precisamos saber onde estamos pisando, onde estamos entrando. Todas as pessoas que quiseram seguir ao Senhor Jesus, Ele falou, você quer seguir após mim? Então, primeira coisa, autonegação. Você vai pegar a sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Está vendo? Em um outro momento, alguém diz que vai seguir a Jesus, e ele diz, rapaz, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas eu não tenho nem sequer uma casa para botar a cabeça debaixo. Você quer me seguir mesmo assim? Em outro momento, ele diz, olha, você quer me seguir? Primeiro, antes, você tem que analisar se você vai conseguir me seguir. Porque qual é o rei que indo contra outro rei, primeiro ele não analisa se o seu efetivo vai conseguir vencer o outro. Se não, ele pede condições de paz. Ou qual é a pessoa que vai construir uma torre que primeiro não se assenta para ver se tem condições de construir, senão os outros vão passar depois e vão dizer, olha, ela começou a construir e não pôde terminar. Tudo isso Jesus falou no contexto de segui-lo, de como eu preciso fazer, analisar antes de começar a seguir a Jesus, porque é uma escolha. É a maior de todas as escolhas que a gente faz. Mas é uma escolha que você vai encontrar dificuldades. Aliás, todas as escolhas que nós fazemos, nós encontramos dificuldades. Duvido que ao escolher a sua mulher, que ao escolher o seu marido, você já não encontrou muitas dificuldades para seguir convivendo com ele. Duvido que você iniciando no seu trabalho, trabalhando onde você trabalha, você já não teve dificuldade e pensou duas vezes em continuar seguindo. Mas você fez o quê? Você parou, pensou, não, isso é cabeça quente que eu estou. Minha mulher está assim, meu marido está assim, mas daqui a pouco tudo se ajusta. Então, segurar minha bola, baixar minha bola mais um pouquinho e vou seguir em frente. Isso significa o quê? O que a pastora disse aqui na oração? Vínculos. Vínculos. Atenção, mamãe. Você, mamãe, você comunica vínculo com a sua filha e com o seu filho. Nós precisamos entender isso. Permanecer é um desafio. Mas para eu permanecer, eu preciso ter convicção de onde eu estou.
Eu não posso estar apenas de forma superficial, pensando em alguma coisa. Analisa bem o que eu estou dizendo, irmão, irmã. Analisa bem, porque você pode estar começando sempre uma coisa e parando no caminho, e deixando no caminho. Você começa uma amizade, daqui a pouco aquela amizade que você começou já deixa de ser seu amigo, agora é seu inimigo. Você começa um projeto e daqui a pouco no meio do projeto você já não quer mais aquele projeto e você é contra aquele projeto. Tem pessoas que têm dificuldade de permanecer. Ela até começa, mas não consegue permanecer. Sabe por quê? Por causa das circunstâncias, por causa dos resultados. É igual o treinador de futebol no Brasil. Se não tiver resultado, sai. Não é assim? Se perder 5 partidas seguidas, sai. Essa é a concepção do nosso país. Já em outros países não. Existe toda uma convicção de um trabalho que vai ser feito ali naquele time de futebol. Existe todo um trabalho que é feito de base para que você no futuro você consiga gerar resultados. Mas você já pensou se a nossa vida for uma vida apenas de resultados, seu Ney, e a gente passar a viver de acordo com os resultados que tem na nossa vida? Se nós formos viver de bem com a nossa família, só se tiver bem, se sobrou dinheiro naquela semana. Se o negócio que a gente fez foi bem, imagine você chega em casa na segunda-feira, você é vendedor, e você bateu a meta da empresa, e você chega em casa todo feliz da vida, você é a pessoa mais radiante daquele dia, o seu filho vê, sua mulher vê, aí no outro dia, no outro mês você vende mal. Aí porque você vendeu mal, você chega em casa carrancudo, dá um chute logo nas coisas que vê pela frente, vem um menino, você trata mal a esposa, você é uma pessoa inconstante, porque você não permanece, você na verdade sobrevive de resultados. E nós não podemos, Paula, Ronaldo, viver de resultados. Nós precisamos ter as nossas convicções. Nós precisamos saber e perceber exatamente onde estamos e para onde estamos indo. Assim é na vida social. E assim, seu Jorge, é também a nossa fé em Jesus Cristo. É por isso que você vê pessoas que servem a Jesus há muitos anos, mas nunca abandonaram. É verdade que às vezes até tem alguns momentos de dificuldade, de fraqueza, mas nunca abandona a fé no Senhor Jesus. Sabe por que não abandona? Porque ele permanece. Ele sabe que permanecer em Jesus é preciso. Assim como é preciso permanecer na sua casa. Mas se nós estamos vivendo uma geração descartável, nós estamos vivendo a geração descartável. Ah, não presta não? Joga fora. Um sapato desse aqui, há 40 anos atrás, acabava o solado, a gente ia no sapateiro, mandava colocar de pneu, porque quase ninguém tinha moto, tinha carro nem bicicleta. Para minha mãe me dar uma bicicleta, ela está ali. Para minha mãe me dar uma bicicleta, demorou uns 4 anos de promessa. Que ela prometia, eu sei que ela tinha vontade de me dar, mas não tinha dinheiro para dar. Ah, meu filho, esse ano você vai passar e eu vou lhe dar a bicicleta. Eu passava e não tinha. Mas eu via que minha mãe não tinha. Eu ajudava a minha mãe no trabalho, nas vendas dela. Quem bem sabia era eu. Hoje em dia não. O sapato deu qualquer arranhãozinho, o menino chega para o pai e para a mãe, não quero mais não. Aí joga fora, compra outro. Nós estamos vivendo isso, essa geração descartável hoje em dia, de coisas, e o pior, nós estamos transpondo isso, Sheila, para as pessoas.
Essa amizade não presta mais não. Então, ó, você não é, corta aqui. Você não é mais meu amigo, não é mais minha amiga. Corta aqui, tô de mal. Filhos fazendo como filho pródigo. Maridos, esposas. Quantas dificuldades, meu irmão, você já teve com sua esposa? Quantos momentos difíceis vocês já passaram? Quantos desentendimentos vocês já tiveram? Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Todo mundo tem. Está pensando que na minha casa é diferente da sua? Não é não. Primeiro que Deus deu a gente uma mulher. E mulher cada dia está de um jeito diferente, dependendo dos momentos. Sim ou não? Sim. Tem uns machos aí que... Desse lado aqui eu não ouvi quase nada de ninguém dizer, viu? Esse lado aqui. Mas gente, eu sei porque eu já perguntei às próprias mulheres, Aline. Eu já perguntei às irmãs aqui da igreja, irmã, você se entende sempre? Ela mesma diz, não. Eu mesmo tenho hora que eu não me entendo. Então imagine, você conviver com uma pessoa, ó, se eu for, hoje eu sou adulto, se eu for conviver com a minha mãe, dentro da casa de minha mãe, igual quando eu era criança, nós vamos ter divergências. Porque eu já tenho minhas manias. Minha mãe tem as manias dela. E olha que eu nasci dela, eu estava no ventre dela. São 52 anos de convivência. Agora a minha mulher, que eu tenho 20 anos, eu não vou ter divergência com ela, vou ter divergência. Tem coisa que ela pensa diferente de mim. Ela tem temperamento diferente do meu. Eliana é colérica. O colérico não ri de piada de tiririca. Não ri. Mostra uma piada de Chaves para um colérico. Ele vai olhar, que bestagem, está rindo disso, é? O sanguíneo se acaba. Mas menino, olha para isso aqui. Sim, isso aí é o que mesmo? Diferente. Mas o que é que nos faz unir e unidos? É quando nós percebemos as nossas diferenças e juntamos os nossos laços, os nossos vínculos, para nos aproximar mais. E nós juntamos a nossa maneira diferente de ser para nos completar. Porque se você achar que você já é um globo, você já está completo. Mas se você achar que você é uma metade, então você precisa da outra para lhe completar. Esse vínculo, essa permanência com o outro, em meio às dificuldades, às lutas que a gente tem, Jesus falou que é assim, exatamente assim, em relação a Ele, em relação à fé. A Bíblia diz no capítulo 5 de Gênesis, a gente vai ler, João, mas eu estou citando para você. A Bíblia diz que Enoque foi um homem que andou com Deus. Enoque andava com Deus. Enoque viveu mais de 300 anos. Ele andava com Deus, ele permaneceu com Deus. Ele permaneceu tanto com Deus, que Deus arrebatou Enoque para si. Deus pegou Enoque, não, eu vou pegar ele para mim, porque ele vive comigo o tempo todo, ele anda comigo o tempo todo. Gente, eu estava pensando nisso hoje, por que a gente não está sendo mais arrebatado assim? Por que não estão nascendo mais Enoques? Os Enoques estão escassos. Enoque andava com Deus. Enoque, quando tinha 65 anos, ele teve um filho, e ele botou o nome desse filho Matusalém. Matusalém quer dizer, aquele que não vai morrer enquanto estiver vivo. Preste atenção. Matusalém quer dizer, aquele que não morre enquanto estiver vivo. Porque tem gente que está vivo, mas já morreu. Entende? Ele não tem propósitos. Apesar de estar vivo, apesar de ter os seus sinais vitais, ele não tem propósito na vida. E quem não tem propósito na vida, não está vivendo. Enoque tinha. Tanto que o filho dele, Matusalém,
ele colocou esse nome. Sabe quantos anos Matusalém viveu? 967 anos. Matusalém. Por isso, quando uma pessoa é muito antiga, a gente fala: ei, Matusalém. Por isso que fala assim. Viveu 967 anos. Ele era uma pessoa que permanecia na presença de Deus. Quero incentivar você a permanecer em Jesus Cristo a despeito de qualquer coisa. Quero incentivar você a fortalecer os seus vínculos. Fortalecer os seus vínculos. Porque quanto mais você fortalece os seus vínculos, mais forte você fica. Tem um setor da área social, eu como assistente social sei disso, inclusive trabalho com idosos nessa área, que é chamado de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O que é isso? São algumas unidades que são referenciadas pelos CRAs, e essas unidades têm os grupos de criança, os grupos de idosos, os grupos de gestantes. Alguém aqui possivelmente já participou? E ali naqueles grupos são feitos vários trabalhos em grupo, terapêuticos, para que essas pessoas fortaleçam seus vínculos. Os idosos, por exemplo, muitos ficam em casa, às vezes não têm atenção da família. Ali eles se encontram com o outro, veem os problemas comuns. Por que é feito isso? O próprio sistema governamental pensa nisso, porque precisa fortalecer vínculos. Agora eu quero fazer uma pergunta crucial: como está ou estão os vínculos dentro da sua casa? Como estão os vínculos? Os vínculos entre os entes queridos têm se fortalecido? Você gosta de estar com quem está dentro de casa? Quando você chega em casa, você se relaciona com o outro, você interage com o outro. Aí Jesus vem nesse contexto. Jesus vem falar para nós de vínculos. E ele diz assim, você pode ler na sua Bíblia, se tiver um pouco diferente, não tem problema. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito. Meus irmãos, aqui está o segredo para uma oração respondida. Aqui está o segredo para uma oração bem-sucedida, para um pedido atendido. Jesus começa dizendo para nós sobre uma ligação que existe entre a videira e os ramos. Toda árvore, ela tem um tronco. Toda árvore tem um tronco. Além do tronco tem os galhos. Os frutos nascem mais nos galhos. Mas toda árvore, ela tem esse tronco. E tem também os seus galhos. Jesus diz que Ele é esse tronco. Ele é a árvore, a parte principal da árvore. E que nós somos os ramos. Imagine, nós somos os ramos. Se nós estivermos conectados aqui,
nós continuaremos a dar frutos. Mas se por algum motivo, um vento que passou, quebra um galho desse, esse ramo que estava conectado se desconecta e deixa de ser alimentado por ele. Então Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem, se vocês permanecerem em mim, ele está dizendo o quê? Permanecer em mim. Por isso que eu disse a respeito da pregação, como pregador do Evangelho, eu prego o Evangelho há quase 40 anos, e eu sempre preguei essa palavra. Eu nunca preguei coisas minhas, filosofias, porque eu entendo que a pregação é da palavra de Deus. Paulo mesmo disse: prega a palavra, pregue a palavra. Então Jesus vai dizer para nós e vai nos chamar a atenção: permanecei em mim. Não é permanecer em concepções filosóficas, não é permanecer no oba-oba. Não vou permanecer no oba-oba porque está tendo festa, porque está tendo isso na igreja, porque vai ter um baile agora, gospel, porque são tantas novidades, são tantas coisas, que algumas pessoas estão se voltando para isso e deixando as coisas principais. Sabe o que é que acontece? Normalmente não permanece na fé. Não permanece na fé. Todas as pessoas que fincaram, que colocaram verdadeiramente a sua fé, a sua convicção na palavra de Deus, porque ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserdes e vos será feito. Sabe por quê? Porque você está conectado. Quem está conectado está preparado para receber a bênção. Mas se eu me desconecto de Deus, como é que eu vou receber a resposta para aquilo que eu peço, para aquilo que eu preciso? Isso acontece nas relações humanas, Jussiara, dentro de casa, isso acontece dentro da igreja. Aí eu vou para a igreja, agora eu sou assim, terminou o culto, não quero conversa com ninguém. Normalmente isso revela um trauma que a pessoa teve, e isso é uma espécie de transtorno pós-traumático. A pessoa teve um problema lá em outro lugar, e quando ela chega na igreja, ela chega numa igreja e diz assim: comigo agora é assim, cheguei na igreja, terminou o culto, eu vou me embora, quero saber de nada, não quero conversa com ninguém. E muitas pessoas realmente já sofreram isso, e até se justifica o comportamento da pessoa. Só que aí eu deixo de fazer o quê? Eu deixo de interagir com o ambiente onde eu estou inserido. Entende? Eu não estou conectado. Está conectado uma parte. Você já viu na casa da gente quando diz assim, conectado sem internet? Não tem assim? Conectado. Aqui na igreja de vez em quando acontece isso. Conectado sem internet. Pois tem gente que no mundo espiritual e que na vida cristã ele está conectado e sem comunhão. Apesar de fazer parte do convívio, ele não está conectado, ela não está conectada. Nós precisamos estar conectados com os outros, apesar dos perrengues que a gente passa. Quer ver uma coisa? Duvido que você não tenha vários perrengues no seu trabalho. Todo mundo tem. E se você for empregado, pior. Porque tem patrão que é bom, tem patrão que não presta. Tem patrão que é o cão. Tem patrão que ele acha que o outro é serviçal dele. Mas tem outros que não, tem outros bons. Tem patrões bons que vê o seu empregado, não vê como empregado, vê como colaborador. É aquele patrão que estimula o empregado, que trata o empregado como um igual, que apenas está em funções diferentes. Tem pessoas que sabem manter vínculos, criar vínculos, outros não.
Isso acontece no próprio ambiente de trabalho. E tem pessoas, tem empresa que você chega, gente que parece uma família. Tem lugares que você chega para trabalhar, onde você já trabalhou talvez. Gente, aquilo ali foi uma família para mim, não foi? Não, é uma família. Ó, se você sente que está desconectado do seu trabalho, o problema está com você. Ah, porque todo mundo é errado. Não, todo mundo não. Se eu estou num ambiente de trabalho, por exemplo, que tem 20, 30, 40 pessoas, e somente eu estou me sentindo desconectado, alguma coisa está errada comigo. Aí eu preciso entender, eu preciso compreender, resolver as minhas paradas aqui dentro e me conectar. Porque quem está desconectado hoje, irmão, não vai a lugar nenhum. Você que é jovem, que está me vendo agora, me ouvindo agora, ou em casa, se você é uma pessoa que não gosta de relacionamento, nem adianta que você não vai se estabelecer em lugar nenhum. Porque relacionamento é a palavra de ordem para que você possa conseguir um lugar ao sol, para que você possa se estabelecer em alguma coisa. Mas se eu não gosto de relacionamento, Jesus está dizendo aqui, isso aqui, gente, é uma simbiose. Sabe o que é simbiose? É uma conexão de um ser vivo com o outro, onde um se aproveita do outro, onde um sobrevive por causa do outro. A mãe que está grávida ali, ela tem seu filho no seu ventre, há um processo simbiótico, a criança está conectada pelo cordão umbilical, se alimenta da mãe, são organismos diferentes, porque a criança não é uma extensão do corpo da mãe, ela pode ter um fator RH diferente, um tipo de sangue diferente, mas ela está conectada com a sua mãe, os dois estão ali, um sobrevivendo a partir do outro. Isso é um processo simbiótico, foi o que Jesus ensinou que nós devemos fazer. Eu preciso estar nessa simbiose, nesse processo de conexão com o meu Senhor. Ele diz, você precisa estar em mim, você precisa, seu Rafael, estar ligado em mim. Jesus está dizendo, se você se desconectar de mim, então você vai se secar. Aí mais adiante, ele chega e diz, se você estiver conectado em mim, Lidiane, e a minha palavra estiver em você, está vendo? Uma coisa liga a outra. Se eu estou conectado em Jesus, a palavra dele está dentro de mim. Observa? Porque eu amo os interesses dele. Eu gosto de ler. Por isso que o Salmo 1 diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo os escarnecedores, que não anda no conselho dos ímpios, antes tem a sua lei no Senhor, e nela medita de dia e de noite. A sua mulher será como a árvore frutífera, que é plantada junto a ribeiros, dá seu fruto na estação própria. Toda árvore frutífera, bem plantada, tem estabilidade. E aí, seu Lucas, eu tenho estabilidade, vem a ventania, vem as dificuldades, mas eu permaneço. Eu não saio do caminho de Deus. Tem um pastor em Itabuna, pastor José João, de vez em quando ele me diz que assiste a nossa live. Pastor José João, ele já esteve aqui na nossa igreja. Ele foi pastor antes de mim. Ele inclusive perdeu a esposa esses tempos atrás. Um homem de Deus, Você fala com ele, você sente Deus. Ele tem mais de 40 anos de ministério. O homem tem uma fé renovada. Se você for falar com ele, pouco tempo depois, ele e a esposa era um amor, era um só, mas ele decidiu ser de Deus, ele decidiu viver para Deus. Quando você se converte de verdade, você não está nem aí para outras coisas, você quer Deus. Sabe de uma? Você resolve dizer assim, não, eu vou viver para Deus, eu vou fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, e não vou olhar para mais nada. Aí você permanece. Porque você tem foco.
porque você sabe onde você está e para onde você está indo. Hoje eu estava falando aqui das 6 coisas que aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. A abominação. Deus abomina pessoas que, semeia com contenda. 6 coisas Deus aborrece, mas a 7ª, a alma de Deus abomina. Porque todo semeador de contenda, ele anda com a semente. Se a pessoa semeia, é porque tem a semente. E se a pessoa conseguiu semear e conseguiu algum resultado, é porque achou um campo fértil. Estava dizendo isso hoje. Às vezes tem um semeador, mas tem aquele que recebe. Tem a pessoa que pega uma coisa roubada e vende, mas tem um receptador. A mesma coisa. Alguém chega para você, Magali vai chegar para Anne, falar mal de Leidiane. Aí, Anne aceita. Ela foi o que? O terreno. A de lá trouxe a semente, essa foi o terreno. Mas se esse terreno não estiver bom, ela chega e fala assim: Leidiane, Anne, tu sabe que Leidiane está assim? Ô menina, tu sabe que dia é hoje? Olha, eu tenho um negócio, uma coisa importante para fazer agora. Tirou de tempo, como a gente fala. Tirou de tempo. Não foi terreno fértil. Aconteceu o quê? Você não aceitou maldição para a sua vida. A Bíblia vai dizer o quê? O que tem parte com ladrão aborrece sua própria alma. Ouve maldição e não denuncia. Você está, seu Júlio, seu Evaldo, alguém traz uma informação para você, você diz que, não, isso aqui não é verdade. Então, se não é verdade, eu não vou aceitar. Pronto, você não foi um terreno fértil para aquela semente má. E Jesus disse que é um inimigo que semeia a semente ruim. Eu contei aqui hoje pela manhã. Tem pessoas que deixam de permanecer na presença de Deus por causa de alguém que falou alguma coisa. Um dos motivos, porque fulano falou de mim, disse isso de mim. Aí sai da igreja, aí sai da presença de Deus. Eu disse uma vez, eu recebi uma pessoa aqui no gabinete, e eu disse de manhã que eu não lembrava quem era, e de fato eu não lembro, até hoje agora eu não lembro quem foi. E veio para falar de outra pessoa para mim. E aí, quando falou, eu peguei o celular, peguei o celular e liguei para a pessoa: fulano, dá para vir aqui, porque eu estou sabendo de uma história aqui agora. Aí a pessoa falou assim: não, pastor, não, desliga. Entrou em desespero. Desliga, não, eu vou embora. Ameaçou até sair. Sim, mas não é para a gente falar dela. Se ela estiver aqui, vai ser melhor. Porque estando aqui, a gente já resolve logo o problema. Mas porque queria falar só por falar. Você pode chegar para falar de uma pessoa. Você pode chegar, Jean, para me dizer assim: ô pastor, eu queria falar sobre Jaqueline. Olha, pastor, a irmã Jaqueline, ela precisa assim, pastor, que a gente esteja junto com ela, ajudando ela em alguma coisa. Ao invés disso, ele chega e diz: pastor, Jaqueline está assim. Não, o objetivo é só falar por falar. Aí tem pessoas que fazem o quê? Sai do trabalho por causa disso, abandona o emprego por causa disso, abandona até um curso universitário por causa disso. Você sabia? Tem pessoas que saem da faculdade, desistem de um curso porque ali fizeram um bullying contra ela e ela começa a ficar empavorosa e abandona tudo e sai. Abandona grupos que faz parte, amizades que são desfeitas por causa disso. Um dos motivos que nós desfazemos vínculos, quebramos vínculos, são as conversas que nós falamos ou alimentamos. Porque tem aquele que diz assim: não, eu só fiquei quieto ouvindo. Já foi o terreno. Aí você atrai para sua casa, sabe o quê? A Bíblia diz que Deus abomina. Se Deus abomina, então em seguida você vai fazer uma oração, logo depois que Deus abominou um comportamento seu. Não. Nós precisamos fechar as portas, as brechas espirituais, meus irmãos, para que o inimigo não lance semente transgênica no nosso campo.
para que nós possamos permanecer em Jesus Cristo, para que nós possamos permanecer nesse caminho, para que daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, você esteja ainda aí. Como eu digo, eu via pastor José João, lá em 82, 83, eu estava começando, eu ia para as reuniões em Salvador, e eu via pastor José João, lá na frente da igreja, trabalhando, cheio de cabelo. Hoje, depois de tantos anos, eu vejo o homem do mesmo jeito, com a mesma disposição. Você sabe o que é isso? Permanecer. Permanecer é importante na presença de Deus. Porque para Deus não é importante só o que eu faço hoje, mas é o que eu vou fazer, seu Marquinhos, amanhã, depois. Deus quer que eu esteja sempre me renovando. E não apenas renovando em relação a Deus, mas me renovando em relação aos meus irmãos. Quando nós iniciamos nossa igreja, isso foi no dia 28 de março de 2001, que nós começamos, 2001 ou 2000? 2000, que nós iniciamos as atividades da Igreja Família de Deus. Quantos que estão aqui que estavam naquele dia? Levanta a mão. Está vendo? Está vendo? Quanto tempo tem isso? Aquelas duas meninas ali, ó, tudo pequenininha, ó, tudo pequenininha assim, ó. Karine mais Anne. Sabe o que é isso? Permanecer. Aliança, vínculo. É o que Deus requer de nós dentro de casa e fora dela. Dentro da nossa casa e fora de nossa casa. Quer um conselho, pai? Quer um conselho, mãe? Não mude seu filho de escola sistematicamente. Mude se for realmente necessário. Mas não mude sistematicamente. Tem gente que é assim, um ano na escola, outro ano na outra, outro ano na outra, outro ano na outra. Outro dia eu estava no jogo, no Baba. E lá no Baba eu estava com um amigo meu, que alguns de vocês aqui conhecem, Moisés. Moisés estava lá comigo no Baba. E a gente tirou uma foto juntos. Eu falei com ele, a gente tira retrato, que a gente é antigo. A gente tirou um retrato dos atletas que a gente ia jogar no mesmo time. Eu falei, rapaz, você lembra que a gente fazia isso lá no Instituto Batista, com 6, 7 anos de idade? Está vendo? Depois de, tantos anos, está a gente de novo na mesma foto. Isso é o quê? Vínculo. Você quando sai na rua, você que tem mais de 50, você sai na rua, você encontra colegas, você conhece a sua história, você conta a sua história para o seu filho, você pensa que aquilo para o seu filho não é importante? É importante. Permanecer, irmão, na fé em primeiro lugar, permanecer em Jesus Cristo. Mas nós precisamos, nas nossas relações interpessoais, ter as nossas amizades, os nossos vínculos a começar dentro de casa. Porque eu digo para Deus se eu amo de acordo com o comportamento que eu tenho com os meus irmãos. Pois eu digo para Deus se eu tenho um vínculo com Ele, se eu aprendi também a ter vínculo com as pessoas. Aprendi a ter vínculo com o Grilo, aprendi a ter vínculo com o Val. Então eu estou me relacionando com essas pessoas. Você quebra amizade fácil? Ou você é daquelas Remy que mantém uma amizade? Que conservam amizade? Deixa de se sentir filho por qualquer coisa. O filho pródigo perdeu o vínculo na hora. O filho pródigo perdeu o vínculo na hora, largou o pai, pegou tudo que era dele e se mandou. Duvido que no terceiro dia que saiu de casa, aquele sujeito tenha se lembrado do seu pai. Muito pelo contrário, ele devia estar nos hotéis de Dubai, lá nos hotéis de Dubai, dizendo assim: meu pai não sabe o que é vida, quem sabe o que é vida agora sou eu, cheio de gente ao lado dele, pessoas que estavam ali só interessadas no seu dinheiro. Tem pessoas que são pobres, irmãos, muito pobres. Já disse o filósofo, são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro.
não consegue estabelecer vínculo com as pessoas, pela bem-querência, não consegue. Eu quero, em nome de Jesus, desafiar você a observar o que a palavra de Deus diz, e nós permanecermos em Jesus Cristo, e nunca sairmos da presença dEle. Eu quero desafiar você, que já colocou no seu coração o desejo de servir a Cristo, o desejo de ser um crente em Jesus Cristo de verdade, e não abandonar a sua fé, a sua convicção, ainda que venham os problemas, ainda que as pessoas falem mal do Evangelho, ainda que falem mal da igreja, ainda que falem mal do pastor, não me importa, eu estou na presença do meu Deus, e não vou abandoná-lo enquanto eu viver. Porque nem a morte separa um crente da presença de Deus, muito pelo contrário, ela aproxima ainda mais. Esse Deus quer vínculo com você, esse Deus fala com você todo dia, naquelas folhas das árvores que você vê balançar, no canto dos pássaros que você vê cantar, naquele vento cicio suave, naquela brisa suave que vem muitas vezes na sua janela. Esse Deus fala com você, mas você não percebe. Ele te chama, mas você não escuta. Ele quer vínculo, Ele quer relacionamento. Amém? Que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus.